Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Fernando, professor de Química. A gente vai dar continuidade então na parte 2 dos cálculos estequiométricos, cálculo envolvendo massa e volume, tá? Então a gente vai dar a continuação da resolução dos exercícios específicos para essa questão, certo pessoal? Então cálculos envolvendo massa e volume, parte 2. Então um exemplo, tá, de cálculo estequiométrico. Então o primeiro a gente utilizou a hidrazina, tá pessoal? No segundo a gente vai utilizar uma outra reação. Cálculo estequiométrico com massa e moléculas, tá? Quando a gente trata então aqui de dióxido de carbono. Para eliminar o dióxido de carbono, CO2, da atmosfera das naves espaciais, são utilizados recipientes com hidróxido de lítio. Tá? Então a gente está falando bastante de foguete, né? Mas vamos lá. Então hidróxido de lítio, tá? LiOH, adaptados à ventilação deste equipamento, né? A equação da reação entre as substâncias está representada aqui a seguir. Então a gente tem ó, CO2 mais 2 lítio, certo? Que vai formar quem? Li2CO3 mais H2O, mais água. Observaram que tem um 2 aqui? Sim, professor, tem um 2. Então a reação já está balanceada. Então, se os outros elementos não têm coeficiente aparente ali, porque significa que ele tem coeficiente 1, certo? Então vamos lá. Ó. Considerando então a massa de lítio, hidróxido de lítio, de 100 gramas, tá? O número de moléculas de CO2 que pode ser eliminados da atmosfera e da nave é de aproximadamente quanto? Qual vai ser o número de moléculas? Então observe que a pergunta mudou. Qual que é o número de moléculas? Então, a gente vai resgatar o quê? Conceito lá daquelas questões de Avogadro, aqueles números bem grandes. Então, a gente está falando de moléculas, tá? Então, qual que é o dado que ele deu? Ó, constante de Avogadro. Porque a gente vai ter que utilizar esse número grande aqui, certo? Então, grande no modo de dizer, né? Aproximadamente. Então, o valor que a gente chegar, aproximado. Ele não pede um valor exato de moléculas, tá? Aproximadamente. O enunciado trabalha com a massa do hidróxido de lítio e pede o número de moléculas relacionadas com essa massa. Então, observe, o enunciado deu o valor de hidróxido de lítio, deu a reação, certo? E pede quantas moléculas, tá, vai ser, vamos dizer assim, rompidas com essa ligação, com essa quantidade de hidróxido de lítio. Para isso, como que a gente vai fazer então? Ó, uma observação. Com a equação apresenta o coeficiente 2, ela já está balanceada, a gente acabou de dizer. Então, temos a seguinte relação, a seguinte proporção. Inicialmente, 1 mol, 2 mols, 1 mol e 1 mol, respectivamente, obedecendo a ordem, né? Primeiro passo para a gente fazer esse cálculo, então, pessoal. A massa molar de hidróxido de lítio, para isso, então, para calcular a massa, né? É bem simples, mas vamos explicar passo a passo. Devemos multiplicar a quantidade de cada átomo pela sua respectiva massa, certo? E em seguida somar os resultados. A gente tem, ó, lítio, oxigênio e hidrogênio, certo? Então, a gente vai calcular certinho cada um e somar tudo no final, conforme a gente está explicando. Então, devemos multiplicar a quantidade de cada átomo pela respectiva massa e em seguida somar os resultados. Qual que é o valor de lítio? Então, se vocês olharem lá na tabela, o valor para o lítio é 7. Quantos átomos de lítio a gente tem? Não é um só? 1 vezes 7, 7. Tá? Quantos oxigênios a gente tem nessa fórmula? 1. O valor do oxigênio é quanto? 16. 1 vezes 16, 16. Por fim, a gente tem hidrogênio. Só tem um hidrogênio, a massa dele é 1. Então, a gente chega no valor de 1. 7 mais 16 mais 1, a gente chega numa massa, então, de 24 gramas. Ou seja, a cada 1 mol, tá? A cada 1 mol de lítio, a gente tem quantas gramas? 24 gramas. Qual que é o valor da reação mesmo aqui no exercício? 100 gramas. Então, a gente vai ter que calcular isso, né? Então, vamos lá, ó.
Segundo passo, para montar a regra de 3, relacionar a massa e molécula, tá? Como o enunciado pede, massa e molécula. Nessa reação, vamos utilizar apenas a substância de lítio e gás carbônico, tá? De hidróxido de lítio e gás carbônico. Então, se só está relacionando os dois, a gente só vai utilizar os dois, não precisa dos demais. Então, CO2 mais 2 hidróxido de lítio. Isso é o inicial, certo? Então, 1 mol de CO2 precisa de quantos mols aí de lítio para reagir? 2 mols, não é? Então, 1 mol tem quantas moléculas mesmo? A gente está trabalhando com o número de Avogadro que vocês têm como base no exercício. 6, vamos reduzir para 6 elevado a 10 a 23. Moléculas, né? Então, a gente tem dentro de 1 mol 6 vezes 10 a 10 a 23 moléculas. E quanto tem, então, 2 mols, né? Como a gente está trabalhando em relação molécula-massa, qual que é a massa, então, que a gente tem aqui do hidróxido de lítio? Então, 2 mols, 2 vezes 24. Por que 24, professor? A gente acabou, então, de calcular o quê? A massa do hidróxido de lítio, lembra? Então, ok, ó. Então, essa é a proporção, 1 para 2, e essa parte amarela aqui é a equação que a gente está montando a regrinha de 3, ok? Então, quantas moléculas que a gente tem? 6 vezes 10 a 23. Qual que é a relação em peso? Né? Massa, 2 vezes 24 gramas. Mas o exercício traz para a gente um valor diferente, não é? A gente quer saber a quantidade de moléculas, porque a gente não sabe, certo? Mas a gente sabe o peso do hidróxido de lítio, que é igual a 100 gramas. Vamos calcular isso, então? 100 vezes 6 vezes 10 a 23, a gente vai ter o quê? Ó, então vamos fazer o contrário, né? X vezes 48, desculpa. 2 vezes 24, 48. X vezes 48, 48x, ok? É igual a 100 vezes 6 vezes 10 a 23. 100 vezes 6 vezes 10 a 23, ou seja, a gente vai chegar num valor igual a 48x é igual a 600 vezes 10 a 23, elevado a 23. Então, vamos para a segunda parte aqui da equação. X é igual, porque se a gente tinha 48x aqui no exercício na parte anterior, x vai passar dividindo. Então, a gente quer saber x, ele passa dividindo. X é igual a 600, vamos manter, pessoal, o 10, tá? Lá para o final, 10 elevado a 23. Então, 600 dividido por 48, a gente vai ter igual, x é igual a 12,5 vezes 10 a 23, tá? Mas como ele quer saber em moléculas, então a gente vai reduzir isso um pouquinho mais. Ou, ambos os resultados estão certos, tá, pessoal? A gente pode reduzir isso um pouquinho mais. Para 1,25, né, vezes 10 a 24. Também serve, tá? Independente. Por quê? O que acontece aqui, pessoal? A gente só joga a vírgula para uma casa a mais. Porque, professor, mas não estou entendendo. Pode ser que no exercício não apareça esse valor para você. Na resposta, se for alternativa, por exemplo. Mas pode aparecer dessa forma. Qual que é a diferença? Se a gente muda uma casa da vírgula, a gente está mudando o quê? 1, né? Mas a gente está aumentando, vamos dizer bem simplório, a gente está aumentando mais uma unidade ali no expoente, certo? 10 a 24. Pessoal, então a gente fez uma forma bem simples essa relação entre massa, tá? E a questão da quantidade de moléculas, certo, pessoal? Bom, por hoje, pessoal, a gente falou um pouquinho sobre essa relação, utilizou um pouquinho da regra de 3, e a gente vai estar utilizando, né, basicamente, nesses tópicos a seguir, bastante essa questão, esse envolvimento com o cálculo, certo, pessoal? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!